Mais uma vez, bom dia. Estamos no segundo bloco do Manhã Noticiosa e nesta altura estamos também em simultâneo com a Rádio Mais na frequência de 94.1 FM. O nosso convidado para este espaço de entrevista é o engenheiro Silva Magaia. Vamos falar então da situação da cidade de Maputo nesta época chuvosa e de alguns desafios que se impõem nesta área de infraestruturas. Afinal, o nosso convidado é vereador para a área de infraestruturas a nível da cidade de Maputo. Engenheiro Silva Magaia, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Para começar, permita-me agradecer o convite que é-nos feito pela Mídia Mais. É com muito prazer que volto a estar convosco. A última vez que estive aqui já devem passar 2 anos e meio, se não mesmo 3, e portanto sinto-me de volta a casa e muito obrigado pelo convite. Queria também saudar os telespectadores e os radio-ouvintes que nos acompanham a partir de casa e esperamos que este mata-bicho seja bom não só para nós, para eles também. Antes, se calhar, de entrarmos no tema, não posso deixar de fazer alguns comentários do dia. O primeiro é celebrar com alegria o facto de o nosso pai ter completado ontem 85 anos de idade. Não conseguimos festejar perto dele, o momento não permite. Então, imagino que ele deve estar em casa a acompanhar o programa. Queria aproveitar para lhe dar os parabéns e agradecer a Deus por lhe ter dado saúde para chegar a esta idade, pedir para que lhe dê um pouco mais, para que ele possa gozar da vida como merece. Não posso também deixar de lamentar esta perda que o país acaba de testemunhar recente. Acompanhamos todos o falecimento do presidente do município da Beira, o engenheiro Davis Simão, que era um grande engenheiro, era um grande político, era muito trabalhador e não é correto não nos curvarmos neste momento em que ele parte de forma precoce e deixa-nos desafios para continuarmos e resolvermos os problemas do país e da cidade da Beira em particular. Portanto, à família enlutada queria enviar aqui as nossas condolências, em particular ao Lutero, que é uma pessoa bastante próxima de nós, e dar a nossa solidariedade à família. E termino também lamentando esta situação em que a vida está limitada por causa da Covid e reiterar o alerta para que sejamos cuidadosos. É muito difícil habituar, mas as regras são para a nossa própria salvação, então temos que respeitá-las. Pois, ficaram aqui então estas notas de abertura do engenheiro Silva Magaia, o nosso convidado para hoje, vereador para a área de infraestruturas no Conselho Municipal da cidade de Maputo. De acordo com dados da Direção Nacional de Recursos ou Gestão de Recursos Hídricos, choveu nas últimas semanas o suficiente ou mais do que costuma chover para a segunda época chuvosa, os 3 meses melhor, janeiro, fevereiro e março. Isto criou diversos danos para famílias e também a nível de infraestruturas. O que lhe pergunto é, depois destas 2 semanas em que registramos grandes chuvas, a época chuvosa, é verdade, ainda não terminou, que cidade de Maputo temos, tendo em conta as deficiências que já vêm do passado? Bom, a nossa cidade ficou pouco habitável, este é o termo que podemos utilizar. Ela já é uma cidade com deficiências que são fáceis de gerir quando não há tantos desafios como é a questão da água, e agora que choveu de forma excepcional, não temos uma cidade onde se possa viver com dignidade, em particular nos bairros da periferia, onde já faltavam os serviços públicos urbanos e agora estão completamente inexistentes. Há ainda, infelizmente, um número significativo de famílias nos nossos bairros que não têm uma casa de banho convencional, servem-se de latrinas para as suas necessidades íntimas. Neste momento, estas latrinas estão inutilizáveis. Mesmo aquele que tem na sua residência uma casa convencional, com sanita e que usa água, o nível em que as águas estão, não há infraestrutura hidráulica que possa funcionar, as fossas estão completamente debaixo da água, os drenos estão todos inundados. Não tenho a dimensão numérica disto, mas temos estado a receber informes diários, pelo menos enquanto a chuva continua a cair, temos uma equipa de emergência que faz a recolha de informação através dos pontos focais nos distritos municipais, e a informação que temos estado a receber diária é muito preocupante. No ponto de pico que se registrou
até quinta-feira da semana passada, tínhamos contabilidade muito próximo de 900 casas, portanto 900 quintais nos vários distritos municipais completamente inundados, para não falar também das próprias vias associadas a essas famílias. Portanto, é uma situação dramática e coincide, como eu estava a dizer, com este momento da pandemia. A água pode ser um vetor de transmissão para as infecções. Fizemos um esforço inglório que não posso dizer que tenha dado os resultados desejáveis, que foi reforçar a frota de caminhões cisterna para fazer a sucção e aliviar as famílias. Inglório porque na primeira operação que isto foi feito, priorizando o bairro de Xamanculo D, onde temos aquele fenómeno recorrente na rua Marcelino dos Santos e vários bairros do distrito municipal, Camavota em particular, estamos a falar de Rolene B, Ferroviário, o 3 de Fevereiro e o próprio bairro das Maotas, incluindo a descida para a Costa de Sol através da rua Cândido Mondlane, foram zonas que ficaram extremamente más. Quando se fez a primeira operação de sucção e víamos as águas a baixarem, logo a seguir veio uma nova tormenta e a cidade voltou a ficar inundada. Não é solução. O assunto da sucção é apenas uma solução paliativa para que o município mostre. Exato, e não funciona, é muita água, este exercício é muito caro também, só temos 2 viaturas próprias do município, mas elas também têm os seus gastos, o combustível, o tempo de operação, os recursos humanos que se envolvem nisso. Estamos a ensaiar alguma medida mais definitiva? A única medida para este tipo de situações é a drenagem, não é? O que neste momento é impensável. Não há como fazer, não há recursos, mesmo que existissem os recursos, ainda não há os estudos. Lembre-se que grande parte destes bairros foram crescendo mais rápido do que a provisão da infraestrutura. Alguns até anteciparam-se ao próprio planeamento. Há uma série de processos costumeiros de atribuição da terra no município que fazem com que as autoridades fiquem sempre para trás e fica depois difícil encontrar as soluções técnicas para a drenagem. Os casos mais preocupantes são as zonas de expansão, salvo aquelas que estão em lugares de altitude, como são os bairros a norte da cidade, estou a falar da zona de Magoanini e uma parte significativa de Zimpeto e Albazine. As outras têm relevo que exige estudos muito cuidadosos para que a água não fique nas habitações e não fique na estrada. E esses estudos não existem. Em alguns casos, até para aliviar o sofrimento das famílias, o município foi avançando com a abertura de arruamentos. Há muitos acessos novos agora, a maior parte dos quais revestidos com pavê, mas não foi possível fazer os estudos adequados para a drenagem e algumas escolhas que eram as únicas de momento foi impedir que a água saísse da estrada para os quintais. No momento foi muito bem-vindo e acolhido, agora é um problema porque a água não vai aos quintais, mas fica na estrada. E os que estão nos quintais não têm como ter acesso ao seu local de trabalho porque não há vias para circularem. Os transportes também deixam de circular, os chapas e os próprios autocarros grandes não conseguem passar em certos lugares. Portanto, não resolvemos o problema e temos um desafio muito grande sobre os nossos ombros. Há alguns bairros ainda com algumas condições que não entram na lista destes bairros que estão em situação de alarme, vamos assim dizer, como seriam os casos de Xamanculo e também Mafalala. Citou aqui o bairro de Magoanine, que tem um relevo mais ou menos melhorado, mas nesses bairros nota-se também que faltam alguns sistemas de drenagem. Isto não coloca estes bairros num risco no futuro? Sim, coloca. Vamos começar pela última parte da sua pergunta. Os bairros que têm um relevo, de certo modo, alto, com pendentes inclinadas, não tendo drenagem, não estão protegidos. Não ficam inundados, mas isso não significa que não existe lá um problema. O solo vai Existe cansar, a erosão, pois. Exatamente. Portanto, e é visível. Nós sabemos muito bem, quando construímos a nossa casa, a cota da estrada está num certo nível. Passados 5 ou 6 anos, para sairmos de casa, descemos 1 metro, 1,5 metros. Portanto, não estamos tranquilos a dizer que a solução ou a situação está resolvida. Vamos ter que trabalhar nessas áreas.
Os bairros que não estão a sofrer muito, e não é por obra de Deus, são os bairros que estão muito bem servidos pela grande vala de drenagem que passa ao longo da Avenida Joaquim Chissano. Estes bairros, embora sejam de origem colonial e também tenham alguns defeitos do ordenamento que foram herdados e sofreram algumas melhorias através da urbanização mais recente, que foi em algum momento da história chamada requalificação. Estes bairros beneficiaram daquelas valas de drenagem e aí, embora as águas Estamos a falar de bairros como Mafalala, o Xamancula, a urbanização, a Munhuana, o bairro de Mincajuíno também beneficia disto, o aeroporto B, parte do aeroporto B, aquele que está mais do lado sul, não aquele que está virado para as próprias instalações do aeroporto, Unidade 7, portanto são bairros onde o facto de existir aquela vala grande ajuda muito e faz com que as águas corram. Não é 100% também, há troços de valas secundárias que não funcionam, algumas vezes por nossa culpa própria. Estou a falar dos munícipes que depositam os resíduos sólidos na vala, ela pois passa uma mesmo barreira à frente para... e depois não há maneira da água passar. Há um esforço grande das brigadas de salubridade que fazem esta limpeza antes mesmo de chegar a chuva, mas não resolve porque há lugares onde recorrentemente os munícipes não querem trabalhar com as microempresas de recolha de resíduos e acabam depositando. Falo da vala da Joaquim Chissano porque nós lembramos que aquele troço era o maior problema crônico da cidade de Maputo no passado, não é? Mesmo depois da independência tivemos ali muitos anos em que todos os anos havia cheias. Na língua xangana, os residentes do bairro chamavam aquela zona de estalamate, ou seja, lugar de enchente. O lugar da enchente, o lugar da água. Hoje já não existe o estalamate, ficou como um nome histórico, justamente por causa daquele sistema de drenagem que foi feito. Ele resolveu os problemas, mas o tempo passa, a cidade vai crescendo, a ocupação também cresce de forma progressiva e se olharmos para o nosso sistema de drenagem, à exceção de quem sobe para norte ao longo da Estrada Nacional número 1, que beneficiou aqueles bairros tipo Jardim, o 25 de Junho, Tsalene, uma parte de Inhagoia, os bairros de Bagamoyo, Jorge Dimitrov, eles acabaram também beneficiando de sistemas mais recentes de drenagem que conduzem as águas para o rio Mulaúze e é por isso que não ouvimos grandes gritos nesta inundação que se abateu na cidade. Os que estão mais para o centro, uma boa parte significativa de Machaquene, o Distrito Municipal Camavota, quase que não tem ligação para o mar, a sua ligação tradicional era feita através das maotas até a Costa do Sol, e essa área também que era verde começa a ser demasiado ocupada por habitações e apareceu também aquela barreira que é bem-vinda porque facilita a mobilidade e o trânsito, mas complicou também ainda mais a drenagem, que foi o prolongamento da Avenida Marginal com a construção da estrada circular. Trouxe um novo desafio para a drenagem e nós vemos aqueles que vivem na Costa do Sol, a caminho do Xiango, estão todos os dias a tentar bombar a água das suas casas para um local menos prejudicial. É verdade que disse que ainda não existem estudos, mas o desafio é permanente. De quantas mais valas como aquela da Joaquim Chissano, Maputo precisaria para, pelo menos, tranquilizar um pouco mais os moradores? Muitas, não posso dizer quantos quilómetros de vala nós vamos precisar. Está agora a ser feito um estudo no âmbito do projeto de transformação urbana de Maputo, que foi divulgado recentemente. Conta com um financiamento já aprovado do Banco Mundial no montante de 100 milhões de dólares. São mais de 80% do valor real, 150 milhões de dólares. Não é verdade. Nós estávamos a negociar um financiamento de 150 milhões de dólares. Entretanto, tivemos que alterar a estrutura das componentes de intervenção. Neste projeto foi retirada uma componente que era para melhorar a mobilidade urbana, em particular na baixa da cidade de Maputo. Ela passou para um projeto paralelo e foram retirados 50 milhões de dólares. Portanto, estamos com um pacote agora de 100 milhões de dólares. Não é muito dinheiro para as necessidades, mas a parte mais importante deste financiamento servirá para resolver ou começar a aliviar a situação nos 20 bairros mais vulneráveis do município de Maputo. Será uma reconstrução simultânea?
Sim, de facto é uma transformação, como o próprio projeto diz. Pretende-se tirar a informalidade nestes bairros. Portanto, se reparar, há muita gente que vive no mesmo espaço, pode encontrar um talhão que é partilhado por 3, 4, 10 famílias, e esta não é uma situação confortável. Hoje estamos em paz, somos amigos, somos bons vizinhos, mas os nossos herdeiros amanhã vão ter conflitos quando eles quiserem construir a sua casa definitiva e disserem: este é o espaço onde o meu pai me gerou e me fez crescer, e são 10 crianças ali a disputarem o mesmo espaço. Alguém tem que resolver isto antes que se transforme numa guerra. Como se vai tratar estes casos específicos? Nestes casos específicos, a solução é requalificar o bairro, portanto, voltar a planificar o bairro, envolvendo as próprias famílias, e negociar uma solução em que haja um doate comum e seja possível começarmos a pensar na construção. Estas famílias, em vez de estarem esparramadas na horizontal, elas podem partilhar o mesmo espaço na vertical e encontrarmos formas de apoiar financeiramente para que isto aconteça e não seja um esforço próprio das famílias. O projeto incorpora isto. É um método que está designado no documento do projeto como reassentamento in situ. Em vez de tirar aqueles que estão a mais e procurar um espaço muito longe, onde terão que começar de novo a fazer as suas ligações sociais e a sua forma de renda, eles são reassentados no mesmo sítio, são reorganizados no mesmo sítio. E durante o curso das obras? Durante o curso das obras tem que se encontrar uma solução, exatamente. E aí a solução é encontrar os sítios que não estão ocupados e pôr os centros de trânsito, portanto, a acomodação provisória onde estas famílias possam ficar enquanto se intervém no seu espaço, e isto vai permitir que, de forma progressiva, possamos ir resolvendo o problema das várias famílias. Olha que isto é teoria, não é? Nós queremos fazer isto, pensamos que é possível, nunca experimentamos antes. O segredo do sucesso deste procedimento está exatamente nos beneficiários, porque se eles não facilitarem, não há poder algum que vai resolver questões centenárias. Lembra-se que estes bairros já vêm há muitos anos atrás, não estavam como estão hoje, mas estão muito consolidados e, portanto, são os donos dos bairros que terão que ser o agente principal. O município vai facilitar, vai assegurar os recursos. Vamos ver como é que estes recursos depois se recuperam também. Pois, não é? Olhando para a questão mesmo dos recursos, 100 milhões de dólares para 20 bairros, construções verticais, se calhar não seja dinheiro suficiente. Há previsão de ter outras fontes para o andamento do projeto? Sim, e volto a repetir que os 100 milhões de dólares não são para os 20 bairros, e aproveito para dizer que há outras duas componentes de intervenção importantes, que é resolver o problema das inundações na Baixa. Portanto, a drenagem da Baixa vai sofrer um estudo profundo e uma reabilitação também. E há uma terceira componente do outro lado da Bahia. Não nos devemos esquecer que ficou mais fácil chegar a Catembe hoje, e se não nos adiantarmos, a desordem que está aqui deste lado norte pode passar vai para tomar outro a Catembe. Então o projeto também prevê começar a fazer uma urbanização sustentável da Catembe e melhorar também a componente de gestão de resíduos sólidos à medida que a cidade cresce. Portanto, não são 100 milhões de dólares para os 20 bairros, é uma porção muito pequena deste montante total. É suficiente? Não. A vantagem da recuperação dos bairros informais, deste reassentamento in situ, é que o município vai ganhar espaço, a cidade vai ganhar espaço. Nós perdemos espaço porque estamos a ocupar na horizontal, estamos a pôr muitas famílias espalhadas. À medida que começarmos a concentrar as famílias, vamos reduzir o custo dos serviços, mas vamos ganhar uma coisa fundamental, é terra para o investimento privado. E o investimento privado traz receita para o Estado. E é isto que nós acreditamos que será a alavanca deste financiamento do Banco Mundial. Este financiamento é apenas, digamos, um catalisador. Depois a própria receita interna, e aqui repito, o papel do setor privado é muito importante. A habitação não pode ficar sozinha como um lugar para morar, porque ela gera pouco dinheiro. As pessoas só estão em casa quando é para o momento de repouso, na sua maioria, porque no dia seguinte saem para o serviço e só voltam ao final do dia. Significa que este imóvel está ali a ocupar o espaço e não está a gerar muito dinheiro para a cidade. Se nós combinarmos a utilização de espaços
por comércio, serviços e habitação na parte superior, sem nos esquecermos das questões de estacionamento, por exemplo, nas áreas mais próximas de serviços. Podemos criar uma cidade mais rentável, mais sustentável, que ela própria gera dinheiro por si. E como é que as pessoas poderão contribuir, por exemplo, para a recuperação e reinvestimento dos recursos que forem gastos neste reordenamento? Bom, há sempre métodos de envolvimento. Há de haver um momento em que será convidado também o setor privado a juntar. Aliás, já está a juntar-se. Tivemos o primeiro fórum, julgo que deve ter sido em novembro do ano passado. Fizemos um observatório municipal que vai ter uma componente específica para o projeto de transformação urbana, e vamos ter encontros regulares onde os atores interessados vão trazer as suas ideias sobre este tipo de desafios, de como trazer mais dinheiro para a recuperação deste investimento. Já há uma experiência bastante consolidada de parcerias público-privadas, também funcionam, e a vantagem das parcerias público-privadas para o município é que o Estado é detentor da terra, lembremos-nos disto, e quando os que estão a usar a terra porque lhes foi cedida pelo Estado e usam de forma precária, participam e dão o poder de gestão desta terra ao Estado, o município fica com muito mais poder para negociar. E o que estamos a tentar fazer agora é que estas parcerias público-privadas não sejam do tipo alugar a terra e a pessoa pagar uma renda, mas a autoridade municipal ser parte do negócio. Ficamos como acionistas, porque a terra onde este investimento está a ser feito é do Estado. E isto vai trazer uma viragem muito grande na capacidade de geração de receita do município. Estamos a falar dos desafios da cidade de Maputo quando chove. Temos este projeto de transformação urbana que vai ajudar a melhorar a realidade de alguns bairros. Estes bairros que aqui citou, como Aeroporto, Chipamanine, Xamanculo, são bairros cujos problemas são conhecidos já há bastante tempo, mas há bairros um pouco mais recentes e que apresentam os mesmos problemas, como aqueles que surgem ao longo da circular e que o presidente do Conselho Municipal disse que era preciso remover aquelas residências. Como é que isto será feito e que implicações poderá ter para o município, do ponto de vista de reassentamento dessas famílias, se é que há de haver? Bom, a primeira fase do projeto de transformação urbana, a primeira e aquela que está negociada até agora, não abrange, infelizmente, estas áreas novas ao longo da circular. Ela aborda os bairros mais consolidados, numa perspectiva de continuidade, não fazer ações dispersas. Em que há uma drenagem num sítio, depois há um bairro que também tem a sua drenagem, mas não há nenhuma relação entre os dois, e portanto não temos como conduzir as águas para o seu destino final. Mas o exercício da priorização foi algo que não pode ser questionado. Eu não participei, na altura ainda não estava no município, mas vi os relatórios de estudo, e foi um levantamento que permitiu classificar os 63 bairros do município de Maputo em termos de índice de vulnerabilidade. Dizer, o bairro mais vulnerável de todo o município de Maputo, lembro-me de cabeça, o primeiro de todos os 63 é o Aeroporto B. E os critérios que foram utilizados foram existência de infraestrutura pública no bairro, a capacidade de renda das famílias e a vulnerabilidade aos efeitos climáticos. Estes assuntos que estão a acontecer de inundações, dos efeitos dos ventos, etc, etc. Portanto, estes 3 parâmetros foram utilizados. Foi um estudo independente, uma consultoria, e ela deu-nos uma classificação de 1, 2, 3, 4 até aos 63, e desses os primeiros 20 foram selecionados para o PTUM. Neste momento foram desenhadas já as notas conceptuais e os termos de referência e lançados os concursos para a contratação dos especialistas que nos vão dizer que tipo de intervenções iremos fazer nestes bairros. Portanto, não somos nós os políticos que vamos apontar as soluções. Há pessoas que conhecem o assunto e vão nos assistir na identificação das melhores soluções. E o reordenamento ou a transformação vai obedecer este nível de vulnerabilidade? Isto vai depender de bairro para bairro. As características dos bairros são muito diferentes. Há uns bairros, embora sejam parecidos na qualidade de vida, há uns que são mais antigos. Se pensarmos, por exemplo, nos bairros Xamanculo, Mincajuine, Chipamanine,
não são muito comparáveis com aquilo que encontramos à medida que saímos para norte e começamos a falar de bairros como Zimpeto, Albazine, etc. Não posso dizer onde é que os desafios são maiores, não é? Se é naqueles consolidados que nós herdamos do tempo colonial ou estes que em algum momento foram chamados de bairros de expansão. A vantagem destes que chamamos bairros de expansão é que já havia a noção da importância dos arruamentos. Enquanto os Mincadjuines, Pamanine, etc., há muito atalho ainda, aí o desafio é muito grande porque temos que sacrificar quintais que são de habitação hoje para que possamos abrir as ruas, o que não vai acontecer em bairros como o 25 de Junho e outros que têm uma estrutura viária estabilizada, não está em boas condições, mas é uma questão de investimento e não conquista de espaço. O desenvolvimento para abranger toda a cidade, como disse, não pode ser sonhado só. O sucesso deste PTUM vai ser fundamental para pensarmos que podemos progredir e gradualmente ir abrangendo a totalidade da cidade. Temos também que pensar em mudar o paradigma do uso da terra. Esta é uma discussão difícil porque toca com cada um de nós. Eu quero ter um talhão, costumo falar porque eu quero ter o talhão e quero ter a minha habitação. Mas quando os problemas surgem e começam a abranger a comunidade, já não digo eu digo o município. O município tem que resolver o problema da drenagem, o município tem que resolver o problema da estrada. Esquecemos que nós é que fomos criando barreiras para a transitabilidade, por exemplo, da... Por um lado, nós já criamos barreiras. Por outro lado, na conquista deste meu talhão, nós não envolvemos o município no sentido dele tirar proveito deste bem que ele nos dá. Estou a falar das formas como a maior parte dos cidadãos já adquire a terra no município, e não é só o caso específico de Maputo. Em todas as grandes cidades, nós vemos casas, vemos os muros primeiro a serem construídos e o município não tem nada a ver com aquele muro. Há um cidadão que participou neste processo de cedência daquela terra e esquecemos que o município precisa daqueles recursos para criar condições de habitabilidade nas áreas onde nós vamos construir. Portanto, temos que mudar o paradigma do acesso à terra. Não estou a falar de privatizar a terra, antes pelo contrário. Estou a falar de reforçar o poder do Estado no direito de gestão da terra e no direito de gerar renda a partir da utilização da terra. Os IPRAs, o imposto predial autárquico, a porção de ocupantes da terra no município de Maputo que paga o IPRA, vou inventar um número, mas não deve chegar a 20%. Significa que há uma fortuna que está a ser perdida ali num património que é público, que é a terra, e nós não estamos a pôr o dinheiro para que esta cidade possa ser comparável a outras do primeiro mundo. Talvez esta revisão da política de uso e aproveitamento de terra vai trazer algumas novidades. Engenheiro Silva Magaia, outra questão aqui que lhe coloco sobre esta questão de uso da terra, a forma como as pessoas chegam lá e constroem, não estará ligada também ao fator que avançou ainda no início da sua abordagem, que está ligado ao fato de algumas pessoas chegarem primeiro aos bairros antes que o município lá esteja? Está ligado, sim, mas tem algo muito mais complexo do que o comportamento. E depois temos as administrações dos bairros que cedem declarações para o uso e aproveitamento daquela terra, mesmo sem autorização da entidade máxima, vamos dizer. Pois, tirou-me as palavras da boca. O que aconteceu nas últimas décadas, nos últimos 30 anos, posso dizer isto, é que o Estado perdeu o controle, aquilo que era o seu papel na gestão do uso da terra. E não perdeu por incapacidade, perdeu porque apareceu uma corrente mais forte a fazer esta gestão. Apareceu uma corrente forte a fazer a gestão. Não estou aqui a querer trazer nomes nem acusações, estou a ler algo que está escrito nos livros. O professor José Negrão, que Deus o tenha, conduziu uma equipa de investigadores lá para a primeira década deste milénio, e em 2010, 2011 saiu um livro a que foi dado o título de Mercado de Terras Urbanas em Moçambique. E ele explica, o que aconteceu é que o Estado perdeu a sua hegemonia na gestão da terra.
e essa hegemonia foi transferida para cidadãos. Não interessa dizer régulo, autoridade tradicional, chefe do O que se sabe é que é alguém que chega, vive primeiro num sítio e depois diz que um espaço é dele. Nem vive primeiro, nem vive primeiro. Chega e instala-se primeiro porque, no caso de cidades como Maputo, o fenómeno veio da prática da agricultura. Pois. Foram concedidos muitos hectares de terra nas zonas verdes desta cidade para as associações agrícolas, para as cooperativas. Quando este assunto da terra começou a ser um desafio e a população foi crescendo, a procura de talhões para habitação começou a ser conversa do dia a dia em matéria de geração de rendimentos, estas associações perceberam que na agricultura ganhavam menos do que na urbanização e transformaram-se... Ainda que os recursos sejam só para uma necessidade imediata e a agricultura seja um rendimento um pouco mais para o futuro. Exato. Apareceu aqui o peso dos aspectos financeiros, ficou mais forte do que a questão da sustentabilidade, como disse. Eu quero o dinheiro imediato, não quero esperar 3 décadas para ter esse mesmo dinheiro. E tive o privilégio de vivenciar os primeiros fenómenos, porque já estive no município no mandato de 2004-2008. E tenho memórias de associações que encomendaram um estudo à Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Agronomia, para mostrar que as terras naquela zona verde que hoje está urbanizada, na Costa do Sol, muito correntemente conhecida como Mapulene, né? Eram ali cerca de 300 hectares de terra para a prática da agricultura, que de repente foram declarados como não sendo férteis e como estando a sofrer da intrusão salina e de outros fenómenos naturais. Perante evidências científicas de que a terra não produz, o município aceitou. As associações disseram: queremos mudar da agricultura para a urbanização desta área. Há uma condição que o município colocou nessa altura, foi os processos de urbanização são promovidos pelos municípios, não são promovidos pelos privados. Então, considerem que esta terra já não é vossa em termos de doate, estão a entregá-la ao município para fazer a urbanização. O compromisso que o município tem é que cada um dos membros da associação vai ter o seu doate, porque vocês querem fazer habitação. E no princípio foi muito bonito, papéis circularam, a primeira associação a fazer isto apresentou-nos uma lista com os seus 75 associados, e fomos lá, pusemos os primeiros marcos, entregamos os terrenos. Onde é que o processo se estragou? É que de repente começaram a aparecer outros membros. Passaram para 100, depois para 150, e depois para 300, e é esta a gênese da perda da hegemonia do Estado na gestão dos doates. É aqui que, no caso do município de Maputo, estas associações começam a ser elas a gerir a entrega dos terrenos e ganham financeiramente, mas perdem num aspecto, é que perdem a presença do município. O município não está a gerir a entrega dos doates. A maior parte daqueles doates não foram decididos pelo presidente do Conselho Municipal, foram regularizados. Portanto, a pessoa já vinha com declarações e comprovativos de que é o ocupante do terreno, mas não é o ocupante nativo, é um ocupante que apareceu neste processo de se associar a estes grupos cooperativos. Pois. Há uma outra questão, voltando muito para os impactos da chuva, que está ligada às estradas. Temos algumas estradas bastante críticas, exemplo disso são as avenidas de Trabalho e também Júlio Nyerere. Nesta última avenida houve um ensaio de um projeto de indemnizações para o alargamento daquela estrada um pouco mais para frente. Como é que está este processo? Bom, o projeto da Avenida Júlio Nyerere ainda está de pé. Há uma discussão que está a decorrer agora, ainda não teve o seu fim, é porque a reabilitação da Júlio Nyerere, particularmente no troço que vai da Praça dos Combatentes até a Praça da Juventude, Maguanine. Pois, portanto, estamos a falar do vulgo Esquelene até Maguanine, ali é preciso fazer uma estrada nova. Tapar buracos para dizer que estamos a trabalhar e para não deixar as viaturas estragarem-se.
mas estamos a deitar dinheiro fora. Ali é preciso fazer uma estrada de raiz. Uma intervenção muito parecida com aquela que foi feita na zona de Pulana, Samachilde e Pulana Caniço. É preciso estender este projeto para lá. O que é que impede esse passo? Os recursos. Não temos ainda assegurados os recursos. Este é um aspecto fundamental e há um outro mais pequeno, mas que também é importante. O projeto foi feito já há bastante tempo, o projeto de alargamento e reabilitação da Júlio Nyerere. Estamos a pôr pontos de interrogação se ele ainda é válido ou se não deveríamos pensar num menos ambicioso, mas mais sustentável. O projeto de reabilitação da Júlio Nyerere entre os Quelene e Magoanine incorpora faixas para o chamado Bus Rapid Transit, que são faixas exclusivas, BRT. uma em cada sentido, Pois. só para autocarros, incluindo as suas estações para as pessoas irem desembarcando e embarcando. E estamos a questionar este projeto não pela sua validade técnica, não, mas pela sua eficácia. Não pela sua validade técnica, pela sua eficácia. Estamos a perguntar agora se é esta a solução que vai resolver os problemas dos transportes públicos em Maputo. E cada dia que discutimos, os pontos de interrogação aumentam. Não posso dizer aqui qual é a situação, estaria a viciar o debate equilibrado que estamos a fazer, mas ao mesmo tempo estamos a avançar para a negociação dos recursos para implementar. Portanto, em 2021, vamos ter algum movimento na Júlio Nyerere, seguramente. Se não conseguirmos fazer a reabilitação de raiz, vamos ter que gastar dinheiro, porque teremos que pôr um piso funcional para 2, 3 anos, que sabemos que daqui a pouco vamos começar a perguntar, uma obra tão feita tão recentemente, como é que já está a ter buracos? Porque assim como ela está, de facto, não funciona, prejudica a economia, aumenta os tempos de viagem, faz estragos nas viaturas das pessoas, tudo isso é dinheiro que o Estado indiretamente está a perder. Engenheiro Silva Magaia, muito obrigado por ter estado connosco hoje. Obrigado e convidem-nos mais vezes. Pois convidaremos. Tivemos com o engenheiro Silva Magaia. A chuva que caiu em excesso na cidade de Maputo nos últimos dias criou grandes danos a famílias e também a infraestruturas. Teve-se aqui a dizer que a cidade de Maputo ficou menos habitável do que se calhar era há alguns anos e é preciso avançar com um projeto sólido de transformação urbana que já existe, mas é preciso que se adicionem aqui recursos para que a transformação seja mais integral e seja mais eficiente. Nós aqui na Mídia Mais TV vamos a uma breve pausa, assim que nos acompanhou pela Rádio Mais na frequência de 94.1 FM, continue com a sua programação local e votos de uma ótima audição.